Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, saudar a Senhora Ministra da Reforma do Estado de Cabo Verde, Doutora Cristina Fontes, que está connosco, e agradecer a sua presença, bem como o Sr. Secretário de Estado, Sr. Embaixador. Saudar a professora Joan Fontaine e agradecer-lhe vivamente ter aceito o nosso convite uma vez mais para estar aqui em Portugal e poder discutir connosco o futuro do eGov, o OpenGov, não sei se open, se não, ela dirá, teremos a oportunidade de contar com a sua valiosa contribuição e agradecer também ao Dr. João Miranda, que será o moderador desta sessão. Na verdade, umas breves palavras de abertura nesta conferência para vos dizer aquilo que muitos dos que aqui estão vivem no seu dia-a-dia. A ideia de que este século XXI está a ser muito exigente para o Estado e muito exigente para a administração pública. Não me refiro apenas aos constrangimentos financeiros que muitos daqui sentirão hoje, porque estão a carregar o seu orçamento e sentirão no seu dia-a-dia, nem, no caso europeu, felizmente não em todo o mundo, às tendências demográficas e aos seus impactos na crescente pressão sobre as despesas com os serviços de saúde, com a formação, com a segurança. Ou ainda cada vez mais à necessidade de darmos atenção aos resultados, em vez de nos limitarmos ao cumprimento da lei como no passado. Hoje não basta fazer reformas, é preciso ter indicadores, medir os impactos, avaliar a qualidade dos serviços do ponto de vista dos seus utentes, conhecendo a sua percepção. E não tenho apenas em conta a necessidade que temos de resolver problemas que já vinham atrasados do século passado, procedimentos que já então eram velhos, obsoletos, desnecessários, excessivamente burocratizados, e ao mesmo tempo preparar os serviços para o século XXI. Serviços que têm que responder ao mesmo tempo e com a qualidade equivalente a uma população que ainda não usa a internet com facilidade e a uma população mais jovem que quer ter tudo na internet, interativo e instantâneo. Tenho tudo isto em conta e muito mais. Tenho em conta uma mudança quase paradigmática. Mudança na forma como legislamos, como regulamos os serviços. Mudança na forma como prestamos os serviços públicos. Mudança na forma como nos organizamos. E, finalmente, talvez a última, mas provavelmente a mais disruptiva, mudança na forma como interagimos com os cidadãos. Ao nível da regulação, o que temos assistido particularmente na Europa continental, com uma administração mais pesada e mais burocratizada, é a uma mudança de paradigma, de procedimentos assentes numa desconfiança sistemática do cidadão para uma administração permanentemente preocupada com a simplificação e que confia mais nos cidadãos. A recente iniciativa que anunciámos do licenciamento zero é exatamente esse paradigma para os pequenos negócios, deixar abrir, fiscalizar depois, confiar no cumprimento das regras, defini-las claramente e verificar a seguir. É esse também o esforço que temos feito em Portugal, com o programa Simplex, um programa 2 em 1, que junta simplificação legislativa e administrativa com administração eletrónica, eGov, simplifica antes de desmaterializar e usa a tecnologia para simplificar. Tornou-se uma marca popular pelos seus resultados, não apenas pelo seu nome, porque eliminou controlos redundantes, porque promoveu a partilha de informação, facilitando a interoperabilidade entre serviços, porque acelerou o tempo de decisão, tornando, na hora, um desígnio para muitos serviços. Criar uma empresa é hoje possível em 38 minutos,
de forma totalmente desmaterializada a partir de um escritório de advogados ou da casa de cada um. Ou criando serviços online, que nos permite ocupar o primeiro lugar no benchmarking europeu ao nível da sofisticação e da disponibilização de serviços. Mas também mudança no modelo de prestação de serviços públicos. Serviços organizados não em função da oferta, da forma como nós nos organizamos, finanças, registros, ambiente, economia, segurança social, mas em função da procura dos eventos de vida de cada um. Nascer cidadão para registar os bebés na maternidade, comprar a casa, serviço casa pronta, tratando de tudo numa única interação, criar a empresa, tratar de um problema de sucessões e herança. É este o novo paradigma. Pensar na procura, pensar naquilo que o cidadão espera de nós, pensar na maneira de lhe dar o serviço de forma mais cómoda, de acordo com o seu evento de vida e não refletindo a forma que estamos organizados. E também aqui as tecnologias têm um papel, porque elas permitem-nos essa interoperabilidade nos back-offices, de modo a que o front office seja num só ponto, num só balcão, físico ou virtual, podendo os back-offices manter-se separados. E uma terceira mudança é que para tudo isto acontecer, temos que também mudar a forma como nos organizamos, romper com o modelo tradicional dos silos, quebrar os silos, breaking the silos, e trabalhar de uma forma mais colaborativa, em rede, partilhando conhecimento, partilhando informação, partilhando os serviços, respeitando, obviamente, o dever de privacidade de cada cidadão. E, por último, enquanto ainda estamos sobre este impacto e pressão para dar respostas a estas mudanças que sentimos todos os dias, que somos surpreendidos por um novo e importante desafio que hoje, com certeza, vão ouvir aqui falar e que constitui o tema global desta conferência. Aquele que nos colocam novas tecnologias muito mais interativas, que vulgarmente designamos por Web 2.0. Os seus impactos podem transformar profundamente os processos de decisão no governo e na administração, em termos e com consequências que ainda não conseguimos antever completamente. Temos experiências de que todos falamos, provavelmente aquelas que a administração Obama nos tem mostrado nos últimos meses, mas ainda são experiências cujo impacto profundo na mudança de paradigma, nas formas de governar e de gerir os serviços públicos, ainda não é visível em todos os seus contornos. Trata-se de tecnologias que promovem uma interação com os utentes, nós, os cidadãos, para co-desenhar, co-produzir e co-avaliar com eles alguns dos seus serviços públicos, que permitem também respostas cada vez mais personalizadas aos seus utentes, através de alertas, gestores, procedimentos, combinação de diversos procedimentos que eu escolho de acordo com as minhas necessidades. E que permitem também participar com programas como o Fix My Street ou a Minha Rua, como lhe chamamos em Portugal, em que eu, cidadão, posso, ou eu, cidadã, posso comunicar ao meu município, ao meu governo local, o buraco da rua, o candeeiro que não há meio de trocarem a luz, a árvore que precisa de ser podada, o caixote que precisa de ser alterado, colaborando assim com a minha administração.